Nossa equipe é a Sena Prost Consulting e nós somos formados pelo Gabriel, pelo Luiz, pelo Leonardo, pelo Tom e por mim, que sou o Rodrigo. Nossa apresentação contará com o contexto do problema, o escopo, as propostas de solução, implementação e como medir isso, e stakeholders e como adaptar essas soluções e nosso objetivo final, como um plano de ação concreto. Para começar, iremos dar um pouco de contexto. Com o desenvolvimento industrial sem regulamentação e cada vez degradando mais o meio ambiente em setores como agro e energia, ou há no período de 50 anos uma redução de 6% da cobertura florestal, além de no mesmo período ter aumentado 430% da emissão de gases de efeito estufa, causando uma piora no aquecimento global em cerca de 0,15 graus por década, o que causa também, o que acaba por afetar a saúde e a produtividade das pessoas, causando, por exemplo, estresse térmicos, doenças respiratórias e epidemia. Pesquisas falam que até 2030, 4% da força de trabalho poderão ser perdidas por causa do aquecimento global, equivalente a 136 milhões de empregos. Setores como agricultura e construção civil são os mais sensíveis ao aquecimento global, devido no contexto de agricultura, redução da produtividade agrícola e estresse hídrico, ou seja, secas cada vez mais longas. Isso também causa trabalhadores vulneráveis expostos ao sol diariamente, causando estresse térmico desses trabalhadores e levando a uma redução da produtividade e um efeito de cascata na economia. Já na construção civil, pesquisas falam que temperaturas acima de 35 graus ambiente reduz a produtividade, tendo uma queda em até 50% em calor extremo. Esses trabalhadores, nesse contexto, podem sofrer lesões, insolações e até mesmo acidente. E é um setor de extrema importância nacional e depende de uma mão de obra saudável e qualificada. Priorizações gerais devem ser investimento em pesquisa e desenvolvimento, políticas públicas e incentivos e uma educação e conscientização, tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Aí nós fizemos também um gráfico de esforço e impacto para saber quais ações trarão mais impacto, reduzindo cada vez mais o esforço para priorizar. E a gente descobriu que, no contexto macro, políticas de incentivos fiscais que apoiam inovações de empresas que se preocupam com a saúde dos trabalhadores deve ser o foco. Já no contexto empresarial, conscientização dos trabalhadores ou melhora das condições de trabalho irá trazer mais impacto com menor esforço. De ações micros e cotidianas, é importante ter uma infraestrutura do trabalho que forneça espaços com sombras e bebedouros. Bom, dando continuidade ao que o Rodrigo falou, aqui vai algumas iniciativas e tecnologias para mitigar o estresse térmico no ambiente de trabalho e aumentar a produtividade nesses locais. A primeira estratégia que o grupo pensou foi o uso de telas opacas e transparentes, principalmente para trabalhadores que trabalham na área agrícola, né? Então, essas telas ficarão em cima dos trabalhadores, reduzindo diretamente a radiação, a radiação solar e de raios ultravioletas, limitando o acúmulo de calor no interior. A segunda estratégia foi a utilização de sistemas de nebulização, que são sistemas que utilizam microgotículas de água em forma de vapor para modificar a temperatura, melhorar a qualidade do ar e um outro benefício é que consome menos energia do que o sistema de ar-condicionado. A terceira estratégia que o grupo pensou foi o uso de uniformes apropriados. Então, trabalhadores usando tecidos, né, com alta respirabilidade, de cores claras e proteção UV, aumentando o conforto e diminuindo a sensação de estresse térmico, e minimizando ainda riscos, né, relacionados a queimaduras, desidratação, acidentes, aumentando a segurança no ambiente de trabalho. E a quarta estratégia que o grupo pensou foi a instalação de sensores de temperatura. Então, a empresa instalaria sensores que forneceriam dados objetivos em tempo real, e com base nos números, a empresa poderia acionar medidas preventivas para evitar estresse térmico no ambiente de trabalho e que os trabalhadores passem mal. Okay, for the implementation, we'll need to rate the efficacy of each solutions, and to do this, we'll be based on 4 main points, which are health and safety, then productivity, well-being and satisfaction, compliance and risk. We'll use some KPIs, for example, the decrease in work stoppage due to thermal issues. We'll use the reduction in absenteeism, the level of worker engagement, the results of internal surveys on thermal comfort and perception of the measures, as well as the compliance with legal standards, for example, NR 17 and NR 21.
Okay, to get through the next slide, we'll also show you our methodology. For our methodology, we'll use 4 steps. First, we'll gather some data at the beginning in a way to compare them with after we put in place the solutions. Then we'll do some internal dashboards and regular check-ins to track the main KPIs. After we'll do some we'll gather the feedback from the workers with some direct engagement through app, QR codes, or quick surveys to identify real-time improvement and needs. And finally, we'll cross-analysis with weather data to validate the impact of actions during heat waves by correlating internal indicators with local climate data. Finally, we'll try to rate with a final global index that will be composed with health with 50% of the grade, productivity representing 30%, and satisfaction for 20%. Like this, we'll know if it's higher than 80%, the strategy could be said efficient, and if it's less than 60%, we'll need to review it and to get some more solutions. Falando agora sobre os principais riscos que nossas implementações podem causar. A primeira delas são as falhas nos sistemas técnicos. Então, por sugerirmos diversas implementações que envolvem eletricidade, pode acabar acontecendo falhas elétricas ou mecânicas, que podem comprometer todos os sistemas mencionados. Outro problema pode ser problemas de umidade, decorrentes do sistema de nebulização, já que se manuseado incorretamente, podem gerar problemas na conservação de materiais e equipamentos pela alta umidade no ambiente. E por fim, são os riscos de incêndio, já que as implementações envolvem muita eletricidade e o uso simultâneo delas pode acabar gerando sobrecarga elétrica. Outros riscos envolvem falhas na instalação, então instalações improvisadas ou mal feitas podem acabar oferecendo risco físico para a entidade, como desabamentos ou outros riscos estruturais. Outros riscos são de custos insustentáveis. Então, se a empresa calcular de forma errada os custos de energia e de implementação, ela pode acabar quebrando devido a altos custos. E, por fim, o último risco é o de emissão direta de poluentes. Então, nesse caso, as empresas liberariam indiretamente gases com alto potencial de aquecimento global para a atmosfera. Agora, falando um pouco sobre os stakeholders que influenciam ou podem ser influenciados pelas medidas adotadas, eu vou começar falando aqui sobre os governos e a mídia que podem influenciar diretamente as empresas a adotarem as medidas propostas. Sobre o governo, atualmente já existem ANRs que cuidam sobre o trabalho interno e externo, a ANR17 e a ANR21. Porém, essas normas atendem apenas os trabalhadores que estão sob o regime CLT. Os informais que estão sobre outros regimes não são atendidos por elas. Então, o governo pode influenciar esse ambiente ao regulamentar outros tipos de regimes de trabalho, endurecer as fiscalizações sobre os empregadores para que os empregados venham a ter melhores condições, ou incluir os informais nessas normas regulamentadoras. A mídia pode influenciar porque, em um mundo conectado, o poder delas é cada vez maior. E a publicidade, tanto positiva quanto negativa, gerada por mostrar as condições atuais dos trabalhadores, pode influenciar as empresas a adotarem as medidas. Falando sobre os investidores e os fornecedores, eles são essenciais para que essas medidas sejam adotadas. Os investidores, porque, como tudo na vida, isso demanda dinheiro, a adoção dessas medidas demanda orçamento, e esse aporte financeiro deles é bem importante para que essas medidas possam ser adotadas, e também o crescimento da influência do ESG para alguns fundos de investimento que se preocupam cada vez mais se as empresas atendem a esses critérios. Quanto aos fornecedores, o fornecimento de roupas, equipamentos e materiais é necessário para que essas medidas sejam adotadas, e a qualidade dos produtos que serão fornecidos impactaria diretamente na eficácia das medidas. O Brasil apresenta diferentes regiões climáticas e realidades socioeconômicas, então cada iniciativa deveria se ajustar para cada situação específica. As telas opacas e transparentes nas regiões de clima quente e úmido devem priorizar telas que bloqueiem os raios UV, mas permitam a ventilação natural. Também devem ser feitas de materiais resistentes à umidade e de baixo custo. Já nas regiões de clima variado, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as telas devem ser retratáveis ou removíveis para adaptação conforme a estação. Também deve ser usado o uso combinado com coberturas verdes. Os uniformes e EPIs refletivos nas regiões de calor extremo, como o sertão, devem ser feitos de tecidos leves e respiráveis com proteção UV e cores claras. Também os capacetes devem ter ventilação e abas longas para proteger o pescoço.
E nas regiões de menor calor, como Sul e Sudeste, os uniformes devem ser modulares, com camadas removíveis para adaptação térmica. E também deve se procurar um incentivo à inovação com cooperativas locais para reduzir custos. Os sensores de temperatura e aplicativos nas empresas de médio e grande porte devem ser integrados com apps e painéis digitais nos locais de trabalho. Também deve haver alertas automatizados para pausas e hidratação. Já nas pequenas empresas e propriedades rurais, os aplicativos devem ser simples, com linguagem acessível e alertas por SMS. Também deve haver o apoio técnico de sindicatos ou extensões rurais para a instalação de sensores. Já os sistemas de nebulição das regiões secas, como o semiárido e o centro-oeste, são altamente eficazes para reduzir a temperatura local, e sua implementação deve ser feita em áreas de descanso e pontos estratégicos. Nas regiões de menor calor do sul e sudeste, o sistema pode ser substituído por ventilação forçada, pois a nebulização em excesso pode ser desconfortável, e deve haver sistemas portáteis para locais de difícil acesso. Os bebedouros e pontos de hidratação nas áreas urbanas e industriais devem ser coletivos com manutenção frequente. Também pode haver garrafas individuais reutilizáveis. Já nas áreas rurais e remotas, pode ser feito o uso de cisternas ou caixas d'água com filtros, mantidas por cooperativas ou programas governamentais. Também pode haver a distribuição de garrafas térmicas para trabalhadores. E, por fim, o sistema de ventilação e ar-condicionado nas indústrias e escritórios devem ser feitos com eficiência energética, e incentivos fiscais podem ajudar nessa instalação. Já em pequenas empresas e locais abertos, eles podem ser substituídos por ventiladores solares, ventilação cruzada e sombra natural, como alternativa de baixo custo. Também deve ser feito aproveitamento de estruturas leves, como toldos, barracas e móveis para o sombreamento.